Vamos entrar no assunto do que eu senti do Senhor para trazer para vocês e eu vou dar o título depois, né? Eu dou o título no fim, porque eu dou o título no início, não tem graça, né? Então você tem que ficar adivinhando o título, né? No fim você dá o título, né? E eu depois falo o que eu queria. Mas vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus 10, Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, versículo 5. Hebreus é o livro que mostra a comparação entre a velha aliança e a nova, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E então ele está sempre comparando. E eu quero que você preste bem atenção comigo, porque a igreja tem uma ideia de que o Novo Testamento, a nova aliança, Jesus morreu na cruz por mim e se eu creio nele eu vou ser salvo. Não é só isso não, tá? Não é só isso não. Porque é uma aliança, é a nova aliança no meu sangue. E o pessoal entende a parte nova. Agora eu estou livre, agora eu estou na graça. Jesus morreu por mim, eu confio nele, se eu morrer eu vou ser salvo. Peraí, não é só isso não. Ela é nova, é de graça, é verdade que ele morreu por mim, é verdade que se eu creio nele eu vou ser salvo. Mas é uma aliança, é casamento. Ele manda em você, você não pode ser de outro. Você é só dele. Então, é uma aliança. E isso que a igreja perdeu. Ela acha que pode, sair de uma igreja e ir para outra tranquilo, pode chutar os amigos que teve e tal, e adorar a Deus, o Deus da aliança. Deus odeia quem quebra aliança. Então, sim, não é assim, liberou geral na morte de Cristo. Então, vamos entender um pouquinho hoje sobre essa grande e nova aliança que o livro de Hebreus traz para nós com tanta unção. O versículo 7, o que eu falei? O versículo 5, né? Pelo que entrando no mundo, quem está entrando no mundo? Jesus. Diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse, quem é eu? Ele, Jesus, né? Eis-me aqui. Nós temos um grupo de oração na madrugada que chama Hineni. Hineni em hebraico é eis-me aqui. Toda vez que Deus chamava alguém pelo nome, Adão, Adão, Jacó, Jacó, Abraão, Abraão, Davi, Davi, Samuel, Samuel e por a Bíblia fora, né? A pessoa sempre responde, como é que ela responde? Samuel era menino, nem sabia como é que devia responder. Eis-me aqui. Eis-me aqui, quer dizer, não é eu que peço a Deus para me abençoar e dar meus sonhos. Não. Eu falo, Deus, qual é o teu sonho? O que você quer? Sou garçom. Eu não mando. Eu não vou determinar o que o senhor vai querer. Eu me ofereço para qual o seu prazer, qual o seu desejo. Eis-me aqui. Então ele disse, Jesus disse, eis-me aqui, no rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito acima sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, nem neles te deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei, agora disse, eis-me aqui, outra vez, para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Então aqui, para ser bem didático, nós precisamos ser bem claros, gente. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite, e se você entender direito o que eu quero falar essa noite, eu creio que você vai ficar emocionado e alegre e animado e com fé, que isso fez eu ficar assim também, tá? Esses dias. Porque é uma coisa maravilhosa. Ele diz que o antigo é sacrifício e oferta pelo pecado. Ele diz que o novo não é sacrifício e oferta pelo pecado, é um corpo me preparaste. Ou seja, Jesus não veio ao mundo para oferecer sacrifício. Ele veio encarnar, se tornar um nenê que precisa de fralda. Ele veio ser um homem, ele veio ter um corpo igualzinho o nosso. Ele tirou o sacrifício e oferta, que era boi, vaca, cabrito, essas coisas, e ele trouxe um nenê, um filho se nos deu. Ele nasceu, ele veio, ele encarnou.
Ele tira o primeiro e traz o segundo. E qual o segundo? Eu estou aqui, Deus, com mãos, pés, língua, olhos, ouvidos, boca. Eu estou aqui para buscar minha felicidade, para fazer o que eu quero, para curtir o mundo, para comer bem, vestir bem e ficar feliz e ter possibilidade. Não. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eu recebi um corpo para fazer a tua vontade. A nova aliança tem a ver com o corpo, um corpo material. Como é importante isso. E ele continua, termina dizendo, versículo 10, é nessa vontade dele que temos sido santificados, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez, para sempre. Isso aqui é citação do Salmo 40, dos versículos 6 a 8. Na eternidade, antes de encarnar, ele disse, está escrito que o menino nos nasceu, está lá em Isaías. Então, eis-me aqui, ó Deus, pode me dar um corpo, eu aceito sair da glória, sair da eternidade, sair do lugar que não tem dor, e não tem lágrima, e não tem problema, e não tem sede. Eu saí de lá para se tornar um nenenzinho e precisar de tudo e ser igualzinho todos os outros da humanidade. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Então, é esse corpo de Jesus que nos santifica. Nós não somos santificados porque a gente tem boa vontade, porque a gente tenta vencer o pecado. Não, a gente é santificado por aquele corpo que Jesus recebeu, sabe? Não é a gente que se santifica, que a gente não consegue. Deus deu 2000 anos para eles tentar conseguir, ninguém conseguiu. Nem Moisés. Moisés tirou 99,9, mas ele não conseguiu. E a gente tira 0,3, 0,4, entendeu? Mais ou menos. A gente não consegue se santificar. Mas a nova aliança traz esperança. Que pessoas nesse corpo podem ser santas. Jesus recebeu um corpo. Não quer sacrifício e oferta. Um corpo me preparaste. E ele diz aqui, nessa vontade dele temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Vamos fechar os olhos e vamos pensar. O corpo de Jesus naquela cruz, torturado, com coroa de espinhos, na maior angústia, ele nos salvou. E antes de estar ali, ele pegou o pão e disse, este é o meu corpo, comei dele todos. Não é algo da cabeça, não é algo de pensamento, não é uma nova filosofia, não é uma nova religião, é um novo alimento. Comer de Jesus não precisa ficar pensando, não precisa fazer força, é pegar e comer desse corpo em memória dele. Oh glória, aleluia. Eu espero que nessa noite vocês recebam fé, sabe? Deus está começando a me dar um pontinho de fé. Mas Jesus disse que se tiver fé do tamanho de uma mostarda já é bom, né? Sabe, eu já orei por tantas pessoas para ser curado e elas não foram curadas. Já orei tantas vezes para minha esposa ser curada e ela não era curada. E aí, a próxima vez que ela vem com a dor, vem com uma coisa, e eu penso, vou orar, mas não vai ser curada, porque todas as vezes, outras vezes não foi curada, né? Esses dias eu descobri que estava errado, estava pensando errado. Não importa quantas vezes orei, a pessoa não foi curada. Eu não baseio na história, eu baseio na palavra de Deus. Por que não foi curado? Por que foi curado? Eu não sei. Mas a palavra de Deus diz, impõe as mãos sobre os enfermos e serão curadas. E estou começando a fazer isso, com fé. Eu não quero saber do meu histórico, eu não quero saber do meu passado, não quero saber se foi, se não foi, não quero fazer currículo, eu quero crer na palavra de Deus. E se continuar não sendo curado, não tem problema, que eu vou continuar orando, porque ele falou, ora pelos enfermos e serão curados. Então não estou baseado na minha história, não estou baseado em fatos, estou baseado na palavra de Deus. Então eu quero ministrar para vocês essa noite uma fé
sobre o que Deus vai fazer no mundo, Deus vai fazer conosco, Deus vai fazer com a igreja. E por mais que isso tenha sido fracassado, por mais que durante a história não tenha acontecido, vai acontecer, porque é a palavra de Deus. Então é isso que a gente precisa colocar em nossos corações. Então agora eu vou só te falar o título dessa mensagem. O título é o seguinte: a carne é um véu e é uma revelação. É um véu que esconde Deus e é um meio que revela a Deus. A carne não é ruim, porque a carne foi criada por Deus. Deus fez o nosso corpo, Deus fez a nossa carne. Então a carne não é ruim. O diabo tomou conta e a carne ficou contaminada e ela se tornou um véu, mas a carne não é ruim, porque se ela fosse ruim, Jesus não deveria ter vindo em carne. E ele disse: eu estou aqui porque tu me deste um corpo. Então eu quero que você entenda que seu corpo, esse corpo cheio de dores, cheio de tentações, cheio de inclinações erradas e tudo, mas ele não era assim, e ele não foi criado para ser assim, e ele não é ruim, ele é bom porque ele foi criado por Deus para ser ferramenta para revelar a Deus. Porque se Jesus não tivesse vindo em carne, nós não conheceríamos Deus do jeito que a gente precisa conhecer. Então a carne de Jesus foi maravilhosa. Maria foi um instrumento de Deus para trazer Jesus encarnado, Deus em carne. Não é maravilhoso isso, irmãos? Então nós não podemos dizer que a carne é ruim. A carne é boa porque Deus criou a carne. Mas ela pode ser ruim, mas ela pode ser bom. Vamos procurar entender sobre isso? Vamos procurar entender um pouquinho? Ela esconde Deus e ela revela a Deus. E agora vamos então, eu preciso não demorar muito, mas é uma coisa assim, muito forte. Você pode anotar Gênesis 2:7, nós não vamos ler, mas eu vou citar para vocês Gênesis 2:7. Ele diz que Deus pegou o pó da terra, molhado, e formou o homem, um bonequinho de barro, e soprou nele, e o homem se tornou alma vivente. Você já parou para pensar? É um negócio meio estranho, né? Por um lado eu sou um boneco de barro, por outro lado eu tenho fôlego divino, não é? É uma contradição, né? E quando você olha para os irmãos, pensa sobre o que eu estou falando, gente, que eu quero chegar no fim. Eu quero que você entenda que tem um mistério da encarnação. Todas as pessoas na sua família, todo ser humano, ele pode ser apenas um bonequinho de barro, ou ele pode ser alguém que tem o fôlego divino. E você é que escolhe se vai enxergar o quê? Você vai enxergar o barro ou vai enxergar Deus? Que está em todas as pessoas, porque Deus criou elas com potencial. Então nós somos uma mistura das coisas da terra às coisas do céu. Os animais não, os animais é só da terra. Os anjos não, é só do céu. Mas o homem é da terra e do céu. É barro e fôlego divino. Tem Deus e tem carne. E a gente lida com isso todo dia, né? A gente pode sair de uma reunião abençoada, sentir a presença de Deus, e no outro dia dar uma dor de cabeça, e dar uma briga em casa, e ter um problema na empresa, não é verdade? Nós lidamos com essa dualidade. Nós lidamos com a presença de Deus, com o fôlego divino, com momentos de inspiração e com uma vida cansativa, uma vida chata, e pessoas que enchem a paciência da gente, aquela coisa toda, né? Nós somos uma mistura, nós somos uma ligação. Isso está na nossa criação. Isso foi na nossa formação. Agora eu quero que você vira rapidamente para Isaías 25. Isaías 25, rapidamente aqui. Isaías capítulo 25, versículo 6. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, banquete de vinhos puros, de coisas gordurosas feitos de tutano, e de vinhos puros bem purificados. Ele está falando sobre o último dia, quando vai ter uma grande guerra, e vai ter uma destruição em massa, e milhares e milhões de pessoas mortas, e
E o estabelecimento do reino de Deus na terra não vai ser fácil não, tá? Vai ser dia terrível, glorioso e terrível. Para os pecadores terrível, para os salvos maravilhoso. Então é o fim do mundo, tá? O fim do mundo. Quando chegar, sabe, todas as nações vão vir contra Jerusalém. Vai parecer que Israel vai ser exterminado. Vai parecer que acabou, que a Bíblia é mentira, porque Deus falou que ele vai reinar em Jerusalém. Agora Jerusalém está acabando, as nações unidas e todas as nações contra Israel. E de repente os céus se abrem e Jesus vem com todos os seus exércitos atrás. E vai ser o fim do mundo. E aí vai começar a exterminar tudo e começar a limpar a terra para poder estabelecer o reino de Deus. Só que olha o que ele fala no 7. Presta bem as palavras aqui. Destruirá neste monte a coberta que cobre todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Eu quero que você entenda que o Brasil faz parte das nações, tá? E que nós estamos no Brasil. E que, consequentemente, esse versículo refere a nós também. Pensa na sua mente agora. Contempla assim o globo terrestre. O globo terrestre está coberto por um véu. Significa que não consegue enxergar o que tem ali do outro lado. Não consegue enxergar. Sabe? Então, porque nós estamos na carne, Deus falou para Moisés, ninguém pode me ver. Se vê, morre na hora. Então, estando na carne, não pode ver Deus. Sabe o que Jesus vivia falando? Eu estou notando, lendo os evangelhos dessa vez. Quantas vezes Jesus fala que ele vem na glória do seu Pai com santos anjos. Jesus vivia falando, gente, isso aqui não é vida não. A vida é quando eu vier, quando eu voltar na glória dos santos anjos. E ele foi condenado quando o sumo sacerdote falou assim, e aí? Você fala e tal. Vocês vão ver o vindo na glória de Deus com os santos anjos. Entendeu? Ele fala. E foi morto, blasfemou. É homem, é boneco de barro. Como é que ele fala que ele é Deus? Que pode perdoar pecados? Ele foi transfigurado no monte. Eles viram como ele vai ser depois. Por alguns instantes. É assim. Uns minutos tirou o véu. E viram. E depois apagou. E viram só Jesus. E estava normal, tudo certinho. É uma alucinação? Não, a alucinação é de uma pessoa só. É três. Três viram. Então não pode ser alucinação, porque os três viram. Então, presta bem atenção, existe um reino real, verdadeiro, no trono de Deus, com seus santos anjos, que a gente não enxerga, porque a gente está aqui em carne. E porque tem um véu que cobre e não deixa enxergar. Mas um dia vai chegar quando Deus diz que vai destruir o véu. E não vai destruir o véu só para crente, não. Ele vai destruir o véu para todo mundo. Só que naquela hora, agora estou vendo, agora eu creio. Tarde demais. Você tem que crer quando não tira o véu. Depois que tira o véu, acabou. Acabou, não tem mais chance. Você tem que crer sem ver. Você tem que crer quando você está debaixo do véu. Ele vai tirar o véu. O que é esse véu? Olha o que ele diz aqui. Destruirá neste monte a coberta que cobre todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Aniquilará a morte para sempre. Quer dizer, ele vai acabar com a morte. O que significa isso? Que todos esses corpos mortais, acabou. São corpos agora que vivem eternamente. Ou no céu ou no inferno. Mas não tem mais morte. Acabou. Acabou. Então, quando acabou a morte, ou acabou esse corpo de barro, e tiver um corpo que não morre mais, aí, meu filho, você vai enxergar o verdadeiro mundo, que é o reino de Deus, que Jesus vivia falando, vai vir, eu venho, quando eu vir, quem que é o maior, quem que é o menor, como é que vai ser o reino de Deus. Jesus vivia falando do reino, ele desceu de lá para cá para nos falar as boas novas do reino, e o reino é esse lugar onde Deus reina, onde não tem problema, e isso está vindo para a terra. E a chance nossa é crer agora, antes que ele tire o véu. E ele vai aniquilar a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor o disse.
Então agora vamos para Marcos capítulo 6. E nós vamos meditar um pouquinho sobre esse fato de Jesus ter vindo em carne, né? Jesus era um galileu, carpinteiro, que andou com os pescadores. Marcos capítulo 6, versículo 1. Saiu Jesus dali e foi para sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Então Jesus começou fazendo milagres e sinais em outras cidades. E agora ele volta para a cidade onde ele foi criado, sabe? Nazaré, tá? Nazaré. Ele foi para lá. Nazaré fica bem longe de Cafarnaum, onde ele começou fazendo milagres, onde era a cidade de Pedro, pescador, onde a sogra de Pedro foi curada da febre e tal. E ele voltou para a cidade dele, onde todo mundo conhecia ele. E ele foi com seus discípulos. E as notícias das curas e de tudo que Jesus tinha feito, tinha chegado na sua cidade. Nossa, o cara saiu aqui viveu até 30 anos de idade, e só era carpinteiro junto com o pai dele. E conhecemos irmãos, irmãs, e pai, mãe. E agora ele saiu dessa cidade onde todo mundo despreza, tipo, sabe? Eu não sei, assim, chamar o cara de nazareno é a mesma coisa de chamar ele de caipira, sabe? O cara é caipira, o cara veio lá de, sei lá, Rubiataba, alguma coisa assim, sabe? Ele veio lá de Galileia, era desprezado. E André falou assim, pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Entendeu? Então assim, Nazaré, e Jesus tem orgulho de ser nazareno. Quando ele fala lá do céu para Saulo, depois que ele ressuscitou e subiu aos céus, ele falou assim, Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo falou assim, quem és tu? Eu sou Jesus, o Nazareno. Ou seja, eu sou Jesus, o caipira lá de Goiás. Jesus subiu aos céus, está na glória, tem um nome sobre todo nome, mas não abre mão de ser Nazareno. Isso é um negócio tremendo, gente, tremendo. Deus quer pegar o que não é e tornar o famoso, né? Torná-lo glorioso. E aqui então ele chega. Chegando no sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ao ouvi-lo se maravilhavam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Gente, eles sabiam os nomes dos irmãos de Jesus e a gente não sabia, né? E nenhum outro dos evangelhos fala. Os caras davam notícia de Jesus em tudo. Eles falam tudo. Não é este o carpinteiro, bom, a gente sabe a profissão dele, é filho de Maria, mãe dele, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não estão aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Então Jesus lhes dizia, um profeta não fica sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua própria casa, e não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos e pôr-lhes as mãos, e admirou-se da incredulidade deles. Deus pode tudo. E como é que Deus não pôde? Não pôde porque tem incredulidade. E sabe o que atrapalhou eles? Eles olhavam para Jesus e não viam Deus nele. Eles viam o carpinteiro, filho de Maria, irmão de fulano, irmão de fulano. Como? Quem que ele acha que ele é? De onde vem isso? Como é que ele pode ser tão melhor do que nós? Eles conheceram segundo a carne. Então, pensa bem comigo, gente. Olhando para Jesus segundo a carne, não conseguiram ver Deus nele. E ele era Deus em carne. Ou seja, se você observar desse jeito, a carne de Jesus não revelou Deus, escondeu Deus. Não é verdade? Porque ele diz, nas outras cidades eles não me conheciam, eles não sabem meu nome, não sabem que eu era carpinteiro, não sabem como é que eu era quando eu era criança, eles não têm notícia de minha família, então eles, então, beleza. Mas na minha família, no meu lugar, onde todo mundo me conhece, aí não tem jeito. Aí não conseguiu fazer milagre, não conseguiu fazer nada, porque as pessoas travavam, porque só olhavam a casca, só olhavam o boneco de barro, não via o Espírito de Deus nele. Então a carne serviu de véu, impediu de ver a glória de Deus. Aí você vai falar assim, então,
sua tese está errada, porque você está dizendo que a carne é boa, mas nesse caso a carne atrapalhou. Jesus veio para revelar a Deus, mas o pessoal que conheceu ele na carne não conseguiu ver, então a carne foi um empecilho. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Eu vou só citar para você anotar, mas não precisamos ler. 2 Coríntios 5,16, Paulo diz: a ninguém conhecemos segundo a carne. E se conhecemos a Jesus segundo a carne, já não conhecemos mais. Então, conhecer alguém segundo a carne é você dar valor para a sua matéria, para a sua vida terrena. Ele é fulano, ele tem essa profissão, ele fez isso, ele fez aquilo, ele tem esse irmão e essa irmã, ele fez essa burrada no passado, ele é assim, assado. Isso atrapalha. E Paulo está dizendo que se alguém, e na época de Paulo tinha muita gente que conhecia Jesus segundo a carne, tinha andado com ele, sabia na multidão, ele falou, mas isso não é vantagem, porque conhecer segundo a carne atrapalhou. Então nós não conhecemos a ninguém segundo a carne. E eu estou querendo levar você a não somente pensar assim sobre Jesus, mas pensar assim sobre seus familiares, sobre seu grupo de comunhão. Não conheça segundo a carne. Olhe além, porque tem alguma coisa muito grande que a carne pode esconder ou a carne pode revelar. E depende de você, se você vai ver ou não. Sabe? É isso que nós precisamos, sabe? Deus usa os instrumentos menos assim, que a gente pensa que usaria. Deus visita a gente às vezes, através de um mendigo, através de sua sogra, imagina Deus escolher sua sogra para falar com você e ser Deus. E você, porque você considera ela como sogra e tem aquela coisa, você não enxerga Deus. Você permite que a carne atrapalhe. Sabe, nós precisamos entender que atrás de cada ser humano existe a possibilidade de Deus aparecer. E nós não podemos deixar que a carne trave isso. Eu não posso ter preconceito. Eu não posso pensar, não, isso aí Deus nunca vai usar uma pessoa assim. Ele usa quem Ele quiser. Ele usa quem Ele quiser. Ele usa quem Ele quiser. E muitas vezes nós perdemos porque nós não conhecemos, não estamos procurando Deus nas pessoas. Estamos assim, reduzidos à carne, reduzidos ao conhecimento humano, pensando igual eu pensava nas minhas orações que não foram respondidas e baseando nisso. Não é baseado nisso, é baseado na palavra de Deus. É baseado em outra coisa. É outra coisa. João, capítulo 6. Na verdade, acho que é capítulo 7 primeiro, depois nós vamos para o 6. João 7. João 7, versículo 3, diz o seguinte: disseram-lhe então seus irmãos, falando com Jesus, os irmãos dele, tá? Aqueles irmãos que o pessoal de Nazaré falou, tá? Aqueles irmãos, tá? Retira-te daqui, vai para a Judéia. Tipo, sai de Goiás e vai para São Paulo, entendeu? Tipo assim, né? Você vai ficar fazendo milagre aqui em Goiás, tem dó. Você quer ser conhecido? Vai para lugar que é conhecido. Não fica aqui no fim do mundo, aqui não, entendeu? Ele fala assim: retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém faz coisa alguma em oculto quando procura ser conhecido. Já que faz essas coisas, manifeste ao mundo. Entra aí no Instagram, entra em alguma coisa e pega milhões de seguidores, faz alguma coisa, né? E aí o que João diz aqui? Assim, que diz no versículo 5, eu queria que você grava isso. Pois nem seus irmãos criam nele. Nem seus irmãos criam nele. Os de Nazaré não criam nele. E os seus irmãos não criam nele. Agora o que me anima é que se você for ler lá na frente, em Atos,
naquele cenáculo, quando eles estavam esperando descer o Espírito Santo, Maria e os irmãos de Jesus estavam lá e foram batizados no Espírito Santo. O evangelho é comer pão e beber vinho juntos e crer que a nossa carne pode ser usada por Deus para manifestar Deus ao mundo. Isso nós precisamos entender isso, sabe? A nossa mente não consegue captar isso. A gente come a ceia como se fosse um símbolo, a gente come a ceia como se fosse um ritual, a gente acha que não é grande coisa, e porque achamos que não é grande coisa mesmo. Mas quando nós entendermos o que é, coisas maravilhosas vão começar a acontecer aqui nessa terra. Porque não é por nossa força e nem por nossa inteligência, é por o evangelho ser verdadeiro. Aquele nenezinho que nasceu, aquele corpo que morreu na cruz, ele é pão e ele é vinho. E quando nós comemos dele, nós seremos iguais a ele. Essa é a solução de Deus. Esse é o segredo de Deus. Ele não vai falhar. E aí muitos abandonaram Jesus. E o versículo 67 diz: perguntou então Jesus aos 12. Jesus não estava querendo ser conhecido. Jesus não estava querendo ser famoso. E todo mundo estava abandonando ele. Todo mundo estava largando ele, porque ele falou um absurdo. Comia carne, bebeu sangue, como é que pode ser e tal. Perguntou Jesus: vocês também querem ir embora? Vocês também querem ir? Vocês também querem? Vai, pode ir. O que ele falou? Respondeu-lhes Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Irmãos, que Deus toque em seus corações, porque Deus quer aparecer para nós. Ele quer suscitar fé em nós. Você vai ser daqueles que é escandalizado com a carne de Jesus? Ou você daquele que anda com Jesus e apesar de toda a carne e boneco de barro, você enxerga algo mais? Você fala assim: eu não sei como é que é comer sua carne, beber seu sangue, não entendi nada que o senhor falou, mas o senhor é o Santo de Deus. Não tem outro que tem palavra igual ao Senhor. E a gente está com você e nunca vai sair. Estamos juntos mesmo. Eles falam assim, eles não falam assim: a gente entende, a gente crê. Não, no que você falou a gente não entende nada. Mas tu tens as palavras da vida eterna e tu és o Santo de Deus. E nós temos uma ligação que a gente não vai nunca abandonar o Senhor. Nós vimos além do véu. Nós vimos além da carne, além do carpinteiro, além do filho de Maria, além dos irmãos. Você é o Santo de Deus. Quando Pedro disse isso, que é a mesma ocasião, mas João conta de forma diferente, Jesus diz: não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pescador, sem sabedoria, sem grande espiritualidade, mas eles viram a glória de Deus. E os de Nazaré e os irmãos dele, não. Então a carne pode revelar Deus e pode esconder Deus. Depende de você. Depende de você. Primeiro, eu quero que você veja agora 1 João 1. 1 João 1 diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a temos visto e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Sabe o que está dizendo aqui? João, um dos 12.
João, aquele que na última ceia estava deitado sobre o peito de Jesus, tá? Ele está dizendo: eu não estou falando com vocês uma coisa que aprendi em seminário. Eu não estou falando em vocês uma coisa que aprendi de livros. Eu estou falando com vocês um cara que eu vi, que eu ouvi e que eu peguei nele. Porque ele não é espírito, ele não é fantasma, ele é real. E isso aconteceu antes dele morrer e depois dele morrer e ressuscitar. Nós comemos com ele. E a gente viu ele mastigando o peixe e fazendo crack, crack quando estava comendo o peixe. Entendeu? E ele falou com Tomé: põe seu dedo, porque um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Ou seja, ele não é fantasma, ele não é espírito, ele mesmo ressurreto, ele é sólido, firme, ele tem um corpo. E esse corpo que ele tem não morre mais, mas tem as marcas na mão e nos pés e no lado. E quando eles foram ao sepulcro, o corpo não estava lá, porque é o mesmo corpo. Amém? Não é outro corpo, é aquele corpo que foi sepultado. Então, teve gente que não conseguiu crer porque veio segundo a carne. E teve gente que creu porque viu ele na carne. Viu, ouviu e pegou. E ele falou assim: nós estamos falando de algo, de alguém que a gente conhece, que a gente conviveu, que a gente estava com ele. Então agora vamos para Romanos 6, estamos chegando ao fim. Eu quero chegar em nós aqui. O que a palavra diz sobre nós, o que isso tudo tem a ver conosco. Romanos 6 diz o seguinte, no versículo 12, Romanos 6, 12. Romanos 6, 12 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas más vontades. Nem tampouco apresenteis os vossos membros. O que são nossos membros? Sabe? Ele está falando de coisa prática. Ele está falando mão, pé, olhos, língua, ouvido. Sabe? Ele está falando das nossas capacidades. Ele falou assim: não apresenta esse corpo que você tem para o pecado. Porque você já morreu para o pecado. Você ressuscitou com Cristo, você foi batizado. E agora o que você tem que fazer? Apresenta esse corpo. Esse corpo não é ruim. Esse corpo é bom, dê graça a Deus que você tem ele. Porque ele, como ele foi escravo do pecado, agora ele é escravo da justiça. Jesus está lá no céu. Os anjos são invisíveis. Você é visível. Você é o meio que Deus pode usar para se manifestar ao mundo. E qual é o meio que você tem para manifestar Deus ao mundo? Seu corpo. Você não tem jeito de mostrar Deus ao mundo se não for pelo corpo. Você pode ser Jesus ambulante nesse mundo. Você é o meio que Deus quer se revelar ao mundo. Jesus não vai fazer isso porque está à destra de Deus. Os anjos não vão fazer isso. Então, quem é que vai manifestar Deus ao mundo? É nós. E como que nós vamos manifestar Deus ao mundo? Com esse corpo. Esse corpo é a ferramenta que Deus nos deu para não ser só barro, mas ter o sopro divino. E se a gente tem o sopro divino, muita gente não vai ver, porque vai ver a gente segundo a carne. Vai ver. Não viu Jesus, não vai ver a gente também. Não vai reconhecer. Mas algumas pessoas vão ver. Algumas pessoas vão ver. Algumas pessoas vão ser tocadas. Algumas pessoas vão ser... Tem Deus ali. Atrás dessa pessoa. Dentro dessa pessoa. Mas essa pessoa não deixou de ter todas as suas falhas. Todos os seus idiosincrasias. Ela não deixou de ser ela.
Ela não deixou de ser carpinteiro, de ser irmão de fulano, de ter feito burrada, de ter feito coisa no passado. Ela não deixou nada disso. E ela continua também. Tem pessoa que a gente simpatiza com ela, tem pessoa que a gente antipatiza, não é verdade? Naturalmente. A pessoa não precisa fazer nada, a gente já fica com raiva dela, não é verdade? Tem pessoa que é assim, a vida humana é assim. É química, não é? Assim, tem pessoa que a gente, nossa, que eu gosto da pessoa. Tem pessoa que diz, nossa, não gosto. Tem nada a ver, tem nada a ver. Porque assim como você antipatiza ou simpatiza, outra pessoa é o contrário, né? Então, graças a Deus, porque todo mundo não antipatiza com a mesma pessoa, né? Não é verdade? É variado, é relativo, tem nada a ver. Conhecer segundo a carne não tem nada a ver, mas tem a carne, tá? Tem a carne está ali. A carne está ali. Então, tem pessoa que você gosta do jeito dela, tem pessoa que você não gosta, tem pessoa que você vai com o jeito dela, tem pessoa que você não vai, mas não tem nada a ver. Olha atrás, porque atrás tem algo divino. Não conheça segundo a carne, nem na simpatia, nem na antipatia. Olhe para ver o que Deus está fazendo. Deus está me ensinando isso. E, gente, é um negócio tremendo. Você está andando pela vida, não olhando segundo a carne, mas procurando Deus, procurando a manifestação de Deus, procurando que, apesar de todas as falhas e todas as imperfeições, mas em alguns minutos tem um relance. Deus. A pessoa não conseguiria perdoar se não fosse Deus. É verdade que em muitos outros momentos ela não perdoa, mas naquele momento Deus se revelou. Entendeu? Assim, a pessoa tem falhas, tem um monte de coisa, mas não conhece segundo a carne, não pega ela segundo o histórico dela, não fica olhando, não fica preso a essas coisas, não fica focando nessas coisas. Não foque nas derrotas, não foque nas coisas, foque na palavra, no que Deus diz. E Ele diz para todos os cristãos: não apresenta seus membros ao pecado, porque você não é escravo mais. Apresenta seus membros, ele diz aqui, como instrumento, apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. No versículo 19, ele diz: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentar os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. E aí ele segue em Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Tá? Todo dia, quando você levanta de manhã, sabe? Deixa eu dar uma dica para você. Todo dia, quando você levanta de manhã, diga ao Senhor: Reinene, eis-me aqui. Esse dia não é para fazer a minha vontade. Esse dia é para fazer a tua vontade. E graças te dou, porque me deste um corpo para fazer a tua vontade. Eu não morri, eu não parti, estou vivo. Então, aqui na terra, eu posso manifestar a Deus com o meu corpo. E ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis todo dia, sabe, o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o último versículo aqui em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, versículo 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Depois, no capítulo 11, todos os pastores leem na hora da ceia que é pecado tomar da ceia sem discernir o corpo de Cristo. Mas ele já falou no capítulo 10 o que é discernir o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo não é ver se você está em pecado, porque você é a pior pessoa para saber se está em pecado. Quem é bom para saber se está em pecado é sua esposa, seu marido, seus filhos ou sua sogra também, era a melhor de todas, né? Para saber se você está em pecado.
Então, se Deus fala assim, examinar vós mesmos para ver se você está em pecado, nossa, você é a pior pessoa para examinar. Você não é a pessoa que pode ser indicado para isso. Quem pode examinar para saber se é em pecado é o Espírito Santo, é os irmãos, não é? E não é na hora da ceia. Na hora da ceia não é para lembrar dos pecados. Na hora da ceia é para lembrar do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele fala em memória de mim. E as pessoas ficam lembrando dos pecados na hora da ceia. Que absurdo. Não é em memória dos seus pecados. É em memória de mim. E na ceia você toma só uma vez por mês ou toda semana, alguma coisa. Mas é para lembrar, consertar seus pecados só nessa hora? Não, é para consertar seus pecados na hora que o Espírito Santo fala. É todo dia, toda hora. Pecou, arrepende, confessa, se livra. Não deixa acumular para o dia da ceia, certo? A ceia não é momento de lembrar de pecado. A ceia é hora de lembrar do Cordeiro que tira o pecado. Mas ele fala, cuidado, porque a ceia não é coisa comum. A ceia não pode tomar sem discernir o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo aqui? O que ele falou aqui? Veja bem, discernir o corpo de Cristo. Sabe, quando fala sobre discernir, o que significa? Que você vai comer do pão e fala assim, é pão, é pão. Porque se você só falar, não, é pão, olha aqui, o que é isso aqui? É pão. E é pão. Jesus tomou o pão e disse, isto é o meu corpo. É pão e é corpo. Porque Jesus disse, isto é o meu corpo. Ele não disse, será transformado no meu corpo. Ele não disse, é figura do meu corpo. Ele não disse, é símbolo do meu corpo. Ele disse, este pão é o meu corpo. E aí você falou assim, mas eu estou vendo pão. Ele falou assim, é pão. Mas você consegue discernir que é meu corpo? Ou seja, olha além. Não fica preso ao bonequinho de barro. Veja o Espírito Divino. Vai atrás. Discernir o corpo de Cristo. E aí o que ele diz aqui? Ele diz, o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos um pão. E aí você olha para o seu grupo caseiro aqui, não é pão. É João, é Francisco, é Zé, é Maria, entendeu? Você olha para você, não é pão, é gente. Ele fala, não, é pão. Está vendo como é que é o negócio? Não, o pão não é pão, o pão é o corpo. E as pessoas que estão ali não é pessoas, é pão. E aí ele diz, nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Então, quando fala para discernir o corpo de Cristo, tomar a ceia dignamente, significa que eu preciso entender que um pão está comendo pão. Um corpo está comendo o corpo. Entendeu? Então, eu preciso discernir que isso que eu estou fazendo aqui não é só pão e só Zé e Maria. Não, isso aqui é Cristo presente no pão e presente nas pessoas, certo? Vocês estão entendendo? Quando Jacó dormiu, ele disse, isso aqui é uma pedra. Quando acordou, ele falou assim, não sabia que aqui é a casa de Deus. Quando você reúne na sua casa, não, isso é só uma reunião com fulano. Não. Não é só uma pedra, não é só um lugar. Aqui é a casa de Deus. Aqui são portadores da vida divina. E aqui nós estamos comendo do pão, para nos tornarmos um só pão. Nós estamos comendo o corpo, para nos tornarmos um só corpo. E deixa eu terminar dizendo o seguinte, gente. Eu estou empolgadíssimo com esse vislumbre, essa coisa de que Deus vai surpreender Satanás com um cavalo de Troia. Você sabe o que é cavalo de Troia? Né? Fizeram pazes entre Troia e um outro país, não sei qual que era na época, vocês lembram? Mas fica na Grécia, mas era uma cidade da Grécia, não sei se é Esparta, se é Atenas, não sei, algum lugar lá. A Grécia mandou o cavalo para Troia? Só grego mesmo para fazer isso.
Então, por isso que eles falam presente de grego, né? É presente de grego. Então, eles fizeram as pazes e mandaram um cavalo enorme lá de presente, porque era um lugar intransponível, não dava para entrar pelos muros da cidade. E aí o cavalo de noite estava cheio de soldados, os soldados saíram e venceram a cidade, entendeu? Então o diabo está achando que ele domina o mundo. Ele está achando que a igreja de Jesus Cristo é cheia de gente briguenta, que divide um com o outro, que está procurando ser maior, está procurando ganhar dinheiro, está procurando essas coisas. E ele fala assim, não, esse povinho aí é meu, eu domino neles e tal. Ele está enganado, porque Deus tem um povo subversivo no meio, espalhado na face da terra, que vai começar a comer de Jesus, e vai começar a se tornar como Jesus, e vai se levantar na terra, e ele vai ver milhões de miniaturas de Cristo no mundo inteiro. Você crê nisso? Vai começar a surgir pessoas que, em vez de revidar, aceitam a injúria, abençoam os que maldizem. Ele vai ver pessoas praticando o sermão do monte. Ele vai ver pessoas realmente vivendo ali, sendo fiéis, sendo verdadeiros, sofrendo injúrias e sendo vencedoras. O diabo não sabe, ele não aprendeu a lição. E a grande parte da igreja também não. Acha que vence pela força, vence pelo conforto. Não, ele tem uma igreja gloriosa que vai se levantar na face da terra, que vai ser Jesus na terra outra vez. Vocês querem fazer parte desse povo? Você quer ser um deles? Você quer ser um desses que vai surpreender Satanás, que vai sair no meio da noite e fazer, de onde veio esse povo? Na Coreia do Norte, depois de mais de 70 anos, tem gente que serve a Deus. Como pode? Como pode? Na China, sem Bíblia, sem templo, milhões e milhões de pessoas. Deus é um grande Deus subversivo. E eu creio que Ele vai levantar uma igreja gloriosa na face da terra. Eu creio que vão ter pessoas que nesse corpo vão manifestar a glória de Deus. Que vão usar seus membros para manifestar Deus. Deus vai aparecer na terra. Tem muita gente que não vai ver, como não viram nem Jesus. Mas tem pessoas que vão ver. E nós teremos esse privilégio de mostrar Jesus ao mundo.